paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Abra a tua Bíblia comigo, no Salmo de número 19. Salmos de número 19. Todos acharam? Graças a Deus. Vamos ler o texto. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém? Pode fechar a tua Bíblia se você quiser. Se não, pode deixá-la aberta para você acompanhar. Quero agradecer a Deus e gostaria que você fechasse os teus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez na tua presença, Jesus, queremos engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui na tua presença, vivos, ó Deus. Obrigado por cada vida que veio, por aquela que não veio também. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida de cada um que está aqui para ouvir a tua palavra. Senhor, queremos render graças ao teu nome, porque o Senhor merece. O Senhor é aquele que está do nosso lado, tem caminhado conosco. Obrigado, Jesus. Fala conosco, fala ao nosso coração. Não seja simplesmente a minha voz, mas seja a voz do Espírito de Deus a falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus o Nazareno. Todos dizem amém, Jesus, graças a Deus. Queridos, eu gostaria já de iniciar aquilo que Deus colocou no meu coração da seguinte maneira, fazendo uma pergunta para mim e para você. E a grande pergunta aqui é a seguinte: Deus existe? Existe uma pergunta que paira no ar aqui nessa noite. Deus existe? Se Deus existe, então prova para mim que Deus existe. Existem muitas pessoas que, para acreditar em Deus, ele precisa de ver alguma coisa. Existem algumas pessoas que, para acreditar num Deus que nós dizemos que existe, ele precisa de ver algo da parte desse Deus para ele acreditar que Deus existe. Se existe um Deus no céu que realiza milagre e que está no nosso meio todo dia, como nós mesmos dizemos, então cadê Ele? Onde está Ele? Cadê esse Deus que todos os dias nós falamos dele na igreja? Será que nós podemos vê-lo? Será que nós podemos pegar Deus como uma folha de papel assim, como esse jarro de flor, e mostrar para a pessoa: olha aqui Deus, veja Deus aqui? É impossível isso, porque sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a grande maioria das vezes a conversão de uma pessoa ao cristianismo depende de uma resposta como essa. Tem muita gente que, para acreditar em Deus, você precisa de responder algumas perguntas para Ele. Existem pessoas que, se não vê algo, não acreditam em Deus. Existem pessoas que, para acreditar em Deus, você tem que responder algumas questões para Ele. E a grande questão aqui nessa noite é: como responder a uma pergunta como essa? Há diversos tipos de pessoas que têm indagado e que têm perguntado para mim e para você: cadê Deus? Aliás, já perguntaram para mim: cadê Deus? Mostra Deus para mim. Diversas pessoas já fizeram essa pergunta. E às vezes a gente fica sem chão, sem direção, sem uma estrutura, a gente fica sem palavras, sem argumento. Como responder a esse tipo de pergunta? Como convencer a uma pessoa como essa de que Deus existe? Eu confesso que para esse tipo de pessoa eu não tenho resposta, porque tem gente que é tão cética, tão dura de coração, por assim dizer, que para responder uma pergunta como essa é difícil. Mas eu gostaria pelo menos de não deixar essas pessoas a verem navios, né?
Porque não é só você que está aqui. Eu gostaria de falar com você que está aqui nessa noite, seja cristão ou não, e com você que está me ouvindo através dessa gravação. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. É interessante que se eu lhes disser que em meu bolso eu tenho uma caneta azul, você acreditaria? Se eu dissesse para você que eu sou apaixonado por um terno cor de abóbora, você acreditaria nisso? Agora, se eu dissesse para você que eu tenho em meu bolso 2.000 cédulas de R$100, você acreditaria? A não ser que eu tirasse para fora e mostrasse para cada um de vocês, com certeza, a grande maioria de vocês não acreditaria. Se eu dissesse para você, o fato de eu dizer para vocês que eu tenho uma caneta no bolso, isso é normal, isso é natural. Qualquer um possui uma caneta no bolso. A grande maioria das pessoas andam com uma caneta no bolso. Se eu disser para você que eu sou apaixonado por um terno cor de abóbora, isso não altera a ordem das coisas. Por quê? Porque gosto não se discute. Agora, se eu disser para você que eu tenho 2.000 cédulas de R$100 no meu bolso, em primeiro lugar, 2.000 cédulas de R$100 com o salário que eu ganho, a grande maioria de vocês, pelo menos um pouco, imaginaria que eu estivesse roubando ou fazendo alguma coisa, porque seria impossível eu ter, pelo menos no meu bolso, 2.000 cédulas de R$100. Segundo lugar, 2.000 cédulas, não haveria espaço suficiente para tanto, a não ser que eu arrancasse daqui de trás uma valise, uma bolsa cheia de dinheiro e mostrasse para vocês. É interessante que na cabeça de muitas pessoas, não é tão simples assim. Alguns deles querem provas reais que esclareçam as suas dúvidas. Eu repito, eu confesso que para esse tipo de pessoa que está aí fora, muita gente que às vezes está até mesmo dentro da igreja, eu não tenho resposta, mas eu gostaria de pelo menos deixar essa pessoa um pouquinho perturbada, né? Incomodada com as minhas palavras, porque a grande verdade é a seguinte: veja bem, ouça-me por favor, o que disse um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu, Albert Einstein. Ele disse a seguinte maneira: todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega a convencer-se que nas leis do universo se manifesta um espírito sumamente superior ao do homem, o qual nós, seres humanos, com os nossos poderes limitados, devemos humilhar-nos.